Durante esse mês de fevereiro, nós temos refletido sobre uma série que a gente chama Preparando o Caminho. Preparando o Caminho, aqueles momentos que antecedem a Quaresma, que é o caminho da cruz, mas também vem depois daquilo que a gente chama de depois que Jesus nasceu, depois do seu nascimento. E aqui, durante esse mês de fevereiro, nós vimos, por exemplo, vou pedir para projetar aqui um quadro para nos ajudar aqui, porque além da menção das mensagens, tem todo um trajeto geográfico que a gente precisa lembrar. Então a gente aprendeu aqui, por exemplo, sobre a tentação de Jesus, lá em Mateus capítulo 4. Então Jesus, antes de iniciar a sua missão pública, Jesus vence no secreto uma batalha contra a tentação, nos ensinando que o terreno do ministério frutífero é preparado pela obediência e, sobretudo, pela dependência de Deus. Isso acontece no deserto, ali, logo depois do seu batismo, deserto de Pérea. Logo depois, ele vai para Nazaré, onde nós vimos, em Lucas capítulo 4, que ele é rejeitado. Então, ao ser rejeitado em sua própria terra, Jesus demonstra que o terreno desse reino não é preparado pela aprovação humana, mas pela fidelidade à verdade que é proclamada. Depois ele volta a Galileia, Mateus capítulo 4, e ao iniciar essa pregação na Galileia, sabendo que João Batista havia sido preso, Jesus então prepara o terreno, chamando ao arrependimento, mostrando que toda a transformação começa com a mudança de mente e mudança de direção. Logo depois, a gente começa então as mensagens relacionadas aos chamados, os chamados dos discípulos. Então, o esforço sem resultado, em Lucas 5, do verso 1 ao verso 11. Uma pesca que é frustrada, que revela que o terreno da frutificação espiritual é preparado quando nós trocamos a nossa autossuficiência pela confiança obediente na palavra de Cristo. E hoje, pela manhã, pela instrumentalidade do nosso irmão, nosso pastor Josemir, nós aprendemos sobre pescadores de homens, o chamado imediato dos discípulos, que nos ensina que o terreno desse discipulado é preparado quando nós deixamos as nossas redes e deixamos tudo para seguir a Jesus com prontidão e com uma entrega total. Messei graça do Espírito Santo esta noite, encerrando as nossas reflexões sobre essa preparação do caminho, antes ainda do início do ministério de Jesus, nós desejamos refletir com os irmãos sobre o tema Venha e Veja. Por isso eu convido você a acessar a sua Bíblia ou abrir a sua Bíblia. Em João capítulo 1, nós leremos entre o verso 43 e o verso 51. Na minha versão, a NVI, ela diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou então Natanael: Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de lá? Disse Filipe em resposta: venha e veja. Oremos. Pai amado, é com temor e tremor que nos colocamos diante da Tua palavra nesta noite. Que o Teu Espírito, ó Pai, tenha total liberdade, Senhor, sobre as nossas vidas, ministrando aquilo, ó Pai, que Tu queres nos ensinar através da Tua palavra. Essa obra não é do pregador, essa obra é Tua, para corações que precisam. Por isso, ó Pai, com o poder da Tua palavra, visita a cada um, ensinando, ó Pai, aquilo que Tu queres ministrar nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Permita-me, irmãos, colocar um pouco desse contexto aqui. Voltando um pouquinho ao verso 35 do capítulo 1, porque ele é riquíssimo. Esse trecho, entre o verso 35 e o verso 51,
nós vamos ver vários encontros. Assim como nós vimos durante a mensagem, nessa série de mensagens, essas duas últimas mensagens, tá? A respeito do chamado, a versão de Lucas, como eu falei, naquela pesca, para o chamado dos discípulos, hoje de manhã, a versão que é de Mateus e de Marcos, para a chamada dos discípulos. Esse trecho, em específico, nos mostra a versão joanina, a versão de João, sobre esse chamado. E João tem um jeito diferente de escrever seu evangelho, todo particular. E aqui ele coloca isso na forma de encontros. Então preste bem atenção, deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos conversar sobre isso. Entre esses versos 35 e 51, a gente vai encontrar aqui, então, muitos encontros. Todos eles parecem responder a uma pergunta inicial, é uma pergunta de Jesus que está no verso 38. O que vocês estão procurando? Ou o que vocês estão buscando? Ou o que vocês querem? Entre os versos 38 e 51, dois verbos aparecem aqui de forma marcante. É o verbo encontrar, zeteo, e o verbo encontrar ou achar, né? Então, é encontrar ou procurar, na verdade, zeteo, e achar, que é eurisco. Você lembra do eureka, do Arquimedes? Eureka, encontrei, princípio de Arquimedes. Então, esses verbos não descrevem apenas um movimento físico, mas uma experiência espiritual profunda. São pessoas que vão encontrando e falando com as outras ao longo do caminho, anunciando o Messias. E muitas das vezes, como veremos, levando essas pessoas ao encontro de Jesus. Então, o discipulado nasce de um encontro específico, e preste atenção, e se multiplica por meio de novos encontros. Então, quantos aqui já não tiveram a sua vida transformada por um convite que você recebeu? Eu me lembro muito bem, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego, eu estava andando, chutando lata, voltando da faculdade, tinha deixado a barca Rio-Niterói, atravessava a rua São José, no centro da cidade, era 10h30 da noite e encontrei uma pessoa. Essa pessoa, como é que você vai? Tudo bem? Me chamou para comer um lanchinho no McDonald's e me convidou para trabalhar naquele projeto. Foi um convite. Recebi vários convites na vida. E você também deve ter recebido convites marcantes. Recebi o chamado para me preparar para o ministério pastoral. Isso foi um convite. Os convites na nossa vida mudam a nossa história. E às vezes tudo isso que Deus usa para mudar a história de alguém começa com alguém dizendo: olha só, venha comigo. Olha só, venha e veja a minha experiência, veja e experimente uma determinada situação. E tudo isso tem a ver, irmãos, com a expectativa que nós temos. Então presta atenção. Tudo começa ali no deserto, na margem oriental do Rio Jordão. Quando Jesus, depois de seu batismo, passa e João Batista vira e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali estão presentes 2 discípulos de João. Um deles a gente sabe que era André. O outro a gente supõe que possa ter sido João, não temos certeza. Mas é interessante, porque essa declaração, esse testemunho de João Batista, desperta nessas 2 pessoas uma expectativa. Esses 2 discípulos passam então a seguir a Jesus. Essa é a narrativa de João. Então Jesus lhe faz uma pergunta: olha, o que vocês estão procurando? Lá no verso 38. O que vocês estão buscando? Ou o que vocês querem? Né? E a pergunta revela aqui, irmãos, uma coisa importante, que vimos nessa manhã, que o discipulado começa com a busca, com a inquietação, uma inquietação interior, uma queimação, né, Evelyn? Evelyn falava isso ali na oração antes do culto, uma inquietação, algo que queima no seu peito, tá? Uma inquietação interior. Então, quem segue a Jesus precisa reconhecer que há algo que procura, algo que faz sentido, algo que está relacionado à sua redenção, algo que está relacionado muitas vezes à direção da sua vida.
E a expectativa, meus irmãos, é o solo onde todas essas coisas acontecem, como nós veremos nesses encontros. Então Jesus vai responder ao desejo e à expectativa deles com um convite simples: venham e vejam. E eles seguem Jesus. Eles viram, foram com Jesus e permaneceram com ele, é isso que o Evangelho vai dizer. Permaneceram com ele durante aquele dia. O que demonstra, na minha opinião, que o verdadeiro encontro com Cristo, ele não é superficial. Ele produz o quê? Permanência. Ele não é uma curiosidade momentânea, simples. É uma convivência transformadora entre o seu discípulo e seu mestre. Pois antes de anunciar, o discípulo precisa permanecer. Então, note a cadeia de evento que eu vou colocar aqui, que tem a ver com encontros e gente que é encontrada. Preste atenção. Ele vai nos ensinar que a fé cristã é espalhada por uma corrente desses encontros. E o Filho de Deus vai se revelando a cada um segundo as suas expectativas. Preste atenção. João Batista, então, aponta para o Cordeiro de Deus, verso 36. 2 de seus discípulos o seguem. Como eu disse, um deles era André, o outro provavelmente João. Mas eles permanecem com ele. Essa é a narrativa do verso 36 e 38. André, então, no outro dia, vai ao encontro do seu irmão, Simão, e diz a ele: achamos o Messias. Perceberam? Procurar e encontrar é o primeiro que a gente vê aqui. Então ele vai ao encontro do seu irmão, encontra com ele e diz assim: achamos o Messias. Está aí verso 40 e 41. Simão então é conduzido a Jesus e recebe um novo nome, uma nova identidade. Está no verso 42. Você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E aí então a narrativa chega onde a gente precisa chegar, porque é o momento que nós lemos o nosso texto aqui no início. Ele se move em direção à Galiléia e no caminho Jesus chama Filipe: vem, segue-me. Filipe obedece. Filipe então encontra, de novo o verbo encontrar, encontra Natanael e diz: achamos. Achamos quem? Aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram: Jesus de Nazaré, filho de José. No original isso está invertido, ele fala filho de José, Jesus de Nazaré. Então o que fica na mente de Natanael é Nazaré. Isso aqui soa. Daí ele vem e fala: peraí, ele parece meio cético nessa resposta, não é? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ao que Filipe vai e responde: vem e veia. Natanael se encontra com Jesus, recebe dele uma revelação linda e uma promessa que é uma promessa para todos nós que somos discípulos. E tudo começa com alguém dizendo: venha, veja. É assim que nós chegamos ao texto que nos serve de base para a reflexão nessa noite. O diálogo entre Filipe e Natanael revela um conflito inicialmente de expectativas. Jesus encontra Filipe e diz: segue-me. Ele segue. Mas ele vai até Natanael e declara: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu e também os profetas. Mas Natanael reage com certo ceticismo e diz assim: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aqui a gente vê o choque, irmãos, de expectativa, a expectativa humana e a revelação divina. Nazaré não correspondia às expectativas messiânicas de Natanael. Tais expectativas estavam apoiadas assim, no entendimento que ele tinha sobre as Escrituras. Isso é importante. Ele era um leitor da lei. Ele conhecia a palavra de Deus. E quando aquela cidade pequena, aquele pequeno vilarejo foi mencionado, relacionado ao Messias, ele traz uma dúvida do seu coração, que é uma dúvida sincera, que talvez eu e você também tivéssemos. E é interessante isso, que em lugar da profecia bíblica, esse lugar pequeno lá em Nazaré, ele nunca esteve ligado às profecias messiânicas e origens do Messias. Então, no caso, Natanael, muito conhecedor das Escrituras, ele desconfia dessa mensagem.
E lhe apresenta uma objeção: será que alguma coisa boa pode vir de lá? Ainda assim, Filipe, e aqui é interessante uma lição para nós, ele não entra em nenhum debate teológico, ele não entra em nenhuma batalha apologética, ele simplesmente repete a experiência que recebeu: venha e veja, venha e experimente, venha e viva, venha e viva essa experiência. O discípulo não precisa convencer, ele precisa convidar. E aqui tem uma coisa importante, eu quero chamar a atenção de vocês para 3 pontos. Primeiro, esse chamado, vem e veja, é um convite à experiência, não à discussão. Tem muita gente hoje que gosta de ficar fazendo podcast, discutindo aquele outro exemplo, aquela outra situação, quando na verdade a gente precisa, como discípulo de Jesus, entender o papel de Filipe dentro dessa história. Ele não convence Natanael no argumento, ele não usa argumentos para poder fazer isso, ele o conduz a um encontro. A fé cristã começa menos com explicações e mais com relacionamento. É o fato da pessoa olhar para você e para a sua vida, saber que você tem algo diferente, entender que há uma graça que transborda da sua vida, que quando você diz assim, você quer experimentar o que eu tenho, venha e veja. É dessa convicção que nasce o discipulado. É por isso que o Salmo 34 vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Então o cristianismo não é apenas algo que a gente estuda, é uma experiência viva que nos leva a ser cada dia mais parecidos com Jesus de Nazaré. Filipe, porém, encontra a única resposta que pode ser dada nessa situação: venha e veja. Ele é capaz de fazê-lo, porque a sua própria convicção, a convicção da pessoa de Cristo, lhe confere essa liberdade e autoridade para dar uma resposta desse tipo. E é justamente a convicção plena da pessoa de Cristo que nos liberta de todo o radicalismo que a gente vê nos dias de hoje, de comprovações e tantas controvérsias a respeito da pessoa de Cristo. Nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é, nós desfrutamos da sua graça, nós transbordamos o seu amor. E é por causa disso que as pessoas olham para cada um de nós e pode olhar para o seu discípulo de Jesus e entender: eu posso segui-lo, eu quero aquilo que o Chicão tem, eu quero aquilo que o Daniel tem. Puxa vida, algo especial na vida do Jerry, algo especial na vida do Mário e da Márcia. Tem algo neles que eu não entendo o que é, mas eu me sinto atraído por essa paz que ele tem. Eu me sinto atraído por aquilo que eles ensinam. Eu me sinto atraído pelo jeito que eles tratam as coisas. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre a sua vida, a vida do discípulo de Jesus. Não são teorias nem achismos, amados irmãos, tampouco um pensamento aparentemente alicerçado na Bíblia, que decidem sobre o que é a realidade. As realidades da nossa vida, como discípulos, devem ser discernidas à luz da pessoa de Cristo Jesus e a sua palavra. E aqui é importante, porque eu vou para o segundo ponto. Cristo nos conhece, conhece as nossas expectativas. Ele vem ao nosso encontro. Jesus viu Natanael. E Jesus viu ele aparecer e se aproximar e falou assim: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade. Jesus vê a honestidade nas dúvidas de Natanael. Ele é um verdadeiro israelita, uma pessoa de fé sincera, que tem expectativas cuja origem são as Escrituras e as suas interpretações. Natanael reage. É interessante aqui, porque Jesus diz: olha, você é um cara sem falsidade. Eu não sei, Daniel, eu não sei se ouvir essa palavra ia me deixar vaidoso. Talvez a maioria de nós ficássemos super vaidosos com essa declaração, não é, gente? Mas Natanael não responde assim. Ele fala assim: da onde você me conhece? De onde você me conhece?
Então, o convite que Filipe fez, que era, vem e veja, agora Natanael pode ver com o olhar que Jesus o vê. Isso é muito profundo, amados irmãos. Jesus o viu debaixo da figueira antes que ele se aproximasse. E Jesus viu o que ele estava fazendo, viu o que ele estava pensando. Porque Jesus nos conhece, ele sabe o que passa no íntimo, o que é que nós pensamos e naquilo. Jesus olha para aquele homem, quando ele se aproxima e fala assim: está aí um israelita sincero, sem falsidade. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Jesus nos vê, ele nos conhece. João, ao escrever esse evangelho, ele não nos revela o que Natanael pensava ou fazia debaixo da figueira, ali talvez nos seus momentos de devoção. Seu interesse é a glória de Jesus. Jesus nos vê também quando pensamos estar totalmente escondidos sob a densa cópia de uma árvore frondosa. Ele vê o nosso pensar, nossas dúvidas, nossas ansiedades e as nossas expectativas. Natanael tinha as suas. Diferente dos encontros anteriores, Natanael tinha uma dúvida e Jesus tratou a sua dúvida com ele, diretamente com ele, de acordo com a expectativa e coração que ele tinha. E é interessante isso. Ele fala, depois da revelação: olha, eu vi você debaixo da árvore. Ele declara: mestre, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Natanael foi vencido em suas dúvidas. Ele reconhece Jesus de verdade, porém o reconhece porque primeiro foi reconhecido por Jesus. É interessante, e ele aceitou o convite: vem e veja, recebeu uma revelação que mudou para sempre a sua vida. Natanael, também conhecido como Bartolomeu, seguiu Jesus em seus passos até a cruz e depois, como os demais, pregou o evangelho como apóstolo. Deixa eu dizer uma coisa a você: antes de você buscar a Deus, antes de você buscar a Jesus, ele já o conhecia. Antes de você chamá-lo de mestre, e chamá-lo inclusive pelo nome, ele já sabia quem você era. Ele já tinha um chamado preparado para a sua vida. Ele reconhece e conhece as suas dúvidas, lutas, medos, seus pecados, conhece as nossas limitações, os nossos tropeços, quem nós somos. Ele conhece nossas dúvidas sinceras, nossas expectativas, e ainda assim, todos os dias nos traz o convite: venha e veja, venha e experimente, venha, deixa a graça transbordar na sua vida. Em terceiro lugar, amados irmãos, Jesus se vira agora e profere uma promessa que é uma promessa para todos nós. Nota só, você crê porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Natanael: vocês verão coisas maiores do que essa. Quanta coisa está contida nessa resposta do Senhor Jesus. Jesus aqui não está satisfeito com o fato de Natanael agora tenha resolvido o problema de suas expectativas. Ele as superou e agora crê que ele é o Filho de Deus, o Rei de Israel, como ele mesmo declarou. Mas ele quer que Natanael vá além disso, além desse entendimento. Isso aqui é um recado para mim e para você. E o que Jesus promete? Aquilo que no passado Jacó viu em Betel, que está narrado em Gênesis 28, do verso 10 ao verso 17, que há de tornar-se plena realidade na vida de todos nós, discípulos de Jesus. Digo-lhes a verdade: vocês verão o céu aberto, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Onde Jesus está, o céu não está fechado. A dura parede que separava este mundo do mundo santo de Deus foi derrubado por Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele é a escada de Jacó. É o que ele está dizendo aqui. Olha,
Vocês vão ver anjos subindo e descendo. Parece download isso e upload, não é? Pode anotar aí, essa é uma invenção, tá, do céu, upload e download, é o que ele está dizendo aqui. Só que de anjos. E que ele está dizendo, olha, alguém que liga este mundo pervertido, esse mundo destruído, com o céu, é Jesus de Nazaré, sou eu. Vocês vão ver o Filho do Homem e todas essas coisas subindo e descendo. Irmãos, isso é uma visão maravilhosa, porque essa é uma promessa para mim e para você. Essa é uma promessa que ecoa pelo século e tem várias aplicações aqui. A primeira delas para a nossa vida pessoal e para a fé pessoal. Você não precisa entender tudo para começar, é o que o pastor Josemir colocou para a gente hoje de manhã. A experiência com Cristo nos mostra a fé, caminhar mesmo com perguntas, mesmo com expectativas diferentes. Dê um passo ou dê o próximo passo, Jesus vai revelar o caminho a você. E muitas pessoas vivem como Natanael, carregadas de suas dúvidas sinceras, mas agarradas ali aos seus achismos, agarradas às suas tradições, agarradas a visões distorcidas, inclusive relacionadas à palavra de Deus. Essa visão do Cristo pode ser corrigida com um venha e veja, venha e conheça, venha e experimente, venha e permaneça. Pense nisso. O mundo precisa de Andrés, Filipes, Pedros, Verge, Mônica, Mário, Márcia. Precisa de gente que possa convidar as outras pessoas para vir e ver, vir e experimentar, vir e viver a graça de Deus, vir não por uma ideia simples, mas por um encontro real, um encontro que suas expectativas serão atendidas, um encontro em que você receberá as respostas do que você precisa. Também é muito importante para o discipulado, porque crescer espiritualmente é um processo, ouvimos aqui hoje de manhã, não é um evento, não é um toque de mágica, no estalo de dedos. Começa com ver e amadurece com permanecer. Persevere no relacionamento diário com Cristo. O problema é que muita gente quer permanecer sem nunca ter vindo. No Evangelho de hoje existe uma clara progressão espiritual. Venha e vê, que está relacionado à curiosidade, expectativa e primeiro contato. Depois segue-me, que é o compromisso. E depois permanecer em mim, que é a comunhão profunda. Reflita sobre isso, irmãos. Discipulado não é marketing religioso, é transbordamento de quem encontrou o Messias. Como eles disseram, achamos o Messias, venha e veja. Há uma implicação também para a igreja, muito importante. As pessoas têm preconceitos, feridas, dúvidas, trazem as suas tradições. O nosso papel não é convencer e nem vencer discussões, mas apontar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você deve declarar com a sua vida, vem e veja o que Cristo tem feito na minha vida. Lá em João capítulo 9, quando Jesus cura aquele cego de nascença, os fariseus começam a fazer um monte de perguntas, trazem os pais daquele cego. Olha, ele era cego mesmo? E os pais ali meio sem graça, olha, pergunta a ele porque ele é de maior, né? Com medo de perder o lugar na sinagoga. Os fariseus estão preocupados com uma coisa simples, com teologia. E aí de novo perguntam a ele, você sabia que ele é pecador? E a resposta daquele cego deve ser a nossa resposta. Eu não sei se ele é pecador. Eu só sei uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Esse cego, nos dá a resposta para as nossas perguntas. Como é que eu vou testemunhar
Chame as pessoas para dizer o que Jesus fez na sua vida, o que Ele tem feito, como a graça tem transbordado na sua vida. Concluindo, o chamado venha e veja não ficou só no primeiro século, amados irmãos, ele continua ecoando hoje, neste culto, neste momento, na sua vida, no seu coração, na minha vida, no meu coração. Jesus ainda chama pessoas comuns para encontros extraordinários. Talvez hoje o convite seja para recomeçar, talvez seja para aprofundar o relacionamento, talvez seja para testemunhar ou simplesmente, olha, vem para mais perto, vem sentir mais o calor, venha ter mais intimidade. Natanael começou perguntando, pode vir algo bom de Nazaré? E terminou ouvindo, você vai ver coisas muito maiores. Natanael, você vai ver coisas muito maiores. Você vai ver o céu aberto, anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a promessa que nós temos. E o Evangelho começa assim, uma pessoa com devoção sincera debaixo de uma figueira, e termina com o céu aberto. O mesmo Cristo que viu Natanael vê você hoje. A pergunta não é se algo bom pode vir de Nazaré, a pergunta é, você está disposto a vir e ver? A pergunta não é se Jesus chama, a pergunta é, você vai aceitar esse convite? Porque esse chamado continua ecoando, ele atravessa gerações, cultura, dúvidas, expectativas. Venha, experimente, venha, permaneça, venha, caminhe, venha, testemunhe de Cristo, venha e veja, traga mais pessoas, procure, encontre e declare, venha e veja, que o Senhor nos complete no coração essa mensagem que Ele nos deu essa noite, em nome de Jesus, amém.